Mais de 30 mil ingressos vendidos para a torcida do Atlético Mineiro na Arena MRV para o confronto diante do Sport. Nesta terça-feira, o primeiro jogo da história do Sport na Arena MRV, o novo estádio do Galo. Bora falar um pouco sobre esse jogo. Ontem a gente falou aqui no canal sobre esse confronto e falamos detalhadamente sobre o confronto entre dois técnicos argentinos que têm o mesmo estilo de jogo. De um lado, Gabriel Milito, do outro, Mariano Souza. Agora, bora falar sobre os jogadores, sobre o que esperar dessa partida e, claro, falar também sobre alguns possíveis voltas. Será que o Barleta volta? Será que o Alan Ruiz volta? Bora falar sobre isso também e se o Sport vai ter esse elenco completo para essa partida. E bora falar também sobre o Náutico. O Náutico venceu o ABC por 3-0, né? Um placar convincente. O Náutico que não vencia há algum tempo conseguiu sua primeira vitória aí na Série C do Campeonato Brasileiro. Já havia empatado no jogo de estreia contra o São Bernardo e agora venceu a equipe do ABC e venceu bem, né? 3-0, um placar muito bom. Bora falar sobre o que esse jogo deixou de ensinamento para a sequência do ano. A gente já vê um primeiro impacto do Mazola Júnior. Bora falar sobre o futebol pernambucano? Meu nome é Vinícius Medeiros e você está aqui no meu canal onde a gente fala diariamente sobre o nosso futebol. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Desde já peço que você possa estar se inscrevendo, pode estar deixando e fornecendo seu like. E claro, fica à vontade para comentar, para interagir e deixar a sua opinião, porque esse espaço não é só meu. Vocês fazem esse canal comigo, se não fosse vocês a gente não estava aqui falando de futebol. Então é isso, bora falar, sem mais delongas, sobre o esporte. Começando a falar sobre o esporte, porque, como eu falei, né, primeiro jogo aí, um jogo onde vai ser, já é grande um jogo entre Sport e Atlético Mineiro. Eu falei que, na minha opinião, era o melhor jogo dessa terceira fase da Copa do Brasil, porque são duas equipes que estão bem, né, atualmente em seus campeonatos, cada um no seu contexto, duas equipes que montaram elencos interessantes, cada uma no seu contexto. O Atlético Mineiro na Série A, o Sport na Série B, mas os dois times têm um elenco interessante, tem dois técnicos interessantes. De um lado, como eu falei, o Milito, o Mariano Souza, que tem um estilo de jogo bem semelhante. Eu estou ansioso para ver esse confronto, porque eu não sei o que um dos dois, qual a estratégia que os dois vão utilizar, sabendo que os dois já se conhecem. O Mariano Souza, inclusive, na entrevista coletiva falou, né, que conhece e muito bem o Gabriel Milito, havia conversado com ele, já admira ele. Então, bora falar sobre isso. Bora lá, Sport Atlético Mineiro, sobre o elenco do Sport. O Sport deve ter, né, grande parte do elenco à disposição, né? Porém tem aqueles jogadores que estavam em definição, no caso do Alan Ruiz e do Barleta. Bom, a gente não teve nenhuma confirmação do próprio Sport e eu creio que o Sport não vai confirmar a volta desses jogadores antes de um jogo decisivo. O Sport deve confirmar apenas na hora que sair ali a escalação. Porém, algumas fotos de treino saíram e, ao que parece, o Barleta e o Alan Ruiz já estão treinando com bola. São dois jogadores que já estão treinando com bola. O Barleta também parece ter voltado a treinar com bola. Bom, pode ser apenas uma movimentação leve, mas pode ser um indício também de uma volta desses jogadores ao elenco do Sport, ao time do Sport, que seriam duas boas adições. O Sport vai precisar de elenco para esse jogo contra o Atlético Mineiro, de elenco para o primeiro e para o segundo tempo. Então, assim, o Sport vai precisar de jogadores bons na equipe titular, jogadores bons no banco de reservas, como vinha acontecendo há algum tempo. O Sport tem um ataque interessante. Acho que o maior problema do Sport é hoje na defesa, mas o Rafael Thierry e o Luciano Castan talvez estejam conseguindo organizar isso, né? Apesar de alguns vacilos ou outros, vem jogando bem, vem contribuindo com gols, né? Essa dupla, o Castan e o Thierry, vem contribuindo com gols, então isso é bem importante. Aí a gente fala aqui, eu tô avaliando o jogo do Sport, sabendo que o foco do Sport é Série B, mas eu acho que o Mariano Souza não vai abrir mão desse jogo e não deve abrir. É um jogo decisivo, querendo ou não. Eu posso ter aqui a opinião de, tem que focar na Série B, cada ponto é importante lá, é o principal foco do Sport. Sim, é o principal foco do Sport, eu concordo com o torcedor também que pensa isso. Mas não se deve abrir mão de um jogo onde vale milhões para o Sport e vale até, né, uma tranquilidade do Sport ao longo da temporada. Se acontece do Sport eliminar o Atlético Mineiro, né, apenas uma hipótese aqui, porque hoje a gente considera o Atlético Mineiro favorito, pelo menos minha visão em questão de elenco, em questão de investimento. Isso é normal a gente dizer que o Atlético Mineiro é favorito no jogo, mas o jogo é jogado, são 11 contra 11 dentro de campo. A gente viu o que aconteceu com o Sport ano passado, lá no jogo contra o São Paulo. Por muito pouco o Sport não eliminou o São Paulo dentro do Morumbi, com o São Paulo com a vantagem de 2-0. Então, assim, o jogo é jogado, 11 contra 11, eu acho que não vai ser fácil pro Atlético Mineiro passar do Sport, né? Mesmo que passe, mesmo que, sei lá, construa um resultado, primeiramente nesse jogo na Arena MRV, construa um resultado grande, acho que o Atlético Mineiro não vai ter facilidade para passar pelo Sport, pelo time do Mariano Souza, porque assim como o Atlético Mineiro é uma equipe ofensiva, é uma equipe que joga de forma intensa e é uma equipe que não vai desistir do jogo, uma equipe que vai para cima e vai querer vencer. Isso a gente sabe muito bem o que acontece. Então, assim, a base do time deve ser a base do time que jogou contra o Vila Nova. Creio que o time que o Mariano Souza vai colocar é aquele time que jogou contra o Vila Nova. Se ele mudar, vai ser uma peça ou outra, ou talvez já avisando essa volta do Barleta e do Alan Ruiz.
O Tite Ortiz, ele tá muito bem, pelo menos na minha visão. Ele tá muito bem e tá jogando muito bem em questão de bola parada. O Sport vai depender muito disso de bola parada, porque esse jogo entre o Sport e o Atlético Mineiro é um jogo que vai ser decidido no detalhe. Por mais que seja um Atlético superior, que a gente considera superior, é um jogo que vai ser decidido no detalhe. É mata-mata, são 11 contra 11, como eu falei. Então tem um jogador importante de bola parada, que o Tite Ortiz vem mostrando ser. O Lucas Lima também é um jogador que bate, né, em questão de bola parada, o Alan Ruiz de vez em quando, enfim. Então, são jogadores que precisam estar à disposição e a gente espera que esteja à disposição para esse jogo. E é isso. A gente vai acompanhar o que vai acontecer. O Atlético Mineiro deve vir inteiramente titular. O Guilherme Arana, o Hulk, o Gustavo Scarpa, o Zaratio. Enfim, aquele elenco lá do Atlético Mineiro, que é um elenco sensacional. O Jamerson na zaga também. Então, um elenco bem interessante. Inclusive, o Atlético Mineiro poupou no final de semana contra a equipe do Cuiabá. Então é isso. Eu acho que não tem muito o que falar. Peço que a torcida do Sport comente aí um pouquinho sobre o que acha desse jogo. Acha que o Sport deve aliviar e focar na Série B? Acha que o Mariano Souza deve poupar alguns jogadores? Enfim, eu acho que vai depender muito sobre o que vai acontecer nos primeiros minutos de jogo. Se será um domínio do Atlético, será um domínio ali primeiramente do Sport, o Sport marcando em cima. Porque eu acho que o Mariano Souza não vai nessa história de recuar. Obviamente, tudo que eu posso falar aqui, ele pode chegar amanhã e jogar 3 zagueiros. Mas eu acho que ele vai querer fazer seu estilo de jogo. Talvez tenha uma mudança de estratégia, mas não uma mudança de estilo de jogo. Eu acho isso. E a gente vai acompanhar esse jogo, mas o Sport aguarda essas possíveis voltas do Barleta e do Alan Ruiz. A gente espera que eles retornem, pelo menos nos treinos eles estão aparecendo. Mas bora lá, falar agora sobre o Náutico. E o Náutico venceu a equipe do ABC fora de casa lá no Frasqueirão. O ABC que não vinha muito bem lá no Frasqueirão, mas o Náutico também não vinha tão bem, né? O Náutico começou a Série C empatando em 0 a 0 contra a equipe do São Bernardo e tinha o desafio de vencer a equipe do ABC lá fora de casa. E foi um resultado muito importante. O Náutico venceu e o Náutico convenceu, porque o Náutico fez 3 gols ali, venceu o jogo com uma certa facilidade. Por mais que a gente tenha um vacilo ou outro ali de alguns jogadores que remetem a gente a face do Alan Al, mas o Mazola tá conseguindo começar a evoluir esse time. O que a gente pode esperar para esse próximo jogo do Náutico, para a sequência do Náutico na Série C do Campeonato Brasileiro? É que todo ponto vai importar nesse momento. Todo ponto, toda vitória vai importar por 2 motivos. Isso é lógico, eu acho. Tanto pelo resultado, tanto pelo rendimento da equipe para voltar a crescer, pela confiança dos jogadores e, claro, também por uma tranquilidade no clima, no ambiente. O Náutico tendo um clima tranquilo é algo que vai ser muito importante para a sequência da Série C, porque a gente sabe que a Série C é um campeonato difícil, é um campeonato, principalmente quando chega ali na época do mata-mata, é um campeonato que tudo pode acontecer, muitas vezes os favoritos não conseguem chegar, porém o Náutico nesse momento tem que criar essa gordura, melhor dizendo, essa sequência de bons resultados, para que todos esses fatores de confiança, fatores de ritmo, fatores do trabalho realmente do Mazola começarem a fazer efeito e a evoluir. Como eu disse, esse jogo contra o ABC eu vi uma certa evolução do Náutico. O Gustavo Maia, acho que é um jogador que vai ajudar bastante. Quando ele chegou, eu falei aqui no canal, das contratações que o Náutico havia feito, para mim era a melhor, porque é um jogador que já era experiente, um jogador que por mais que fosse novo, é um cara que passou por Internacional, passou pela equipe B do Barcelona. Então ele não iria para essas equipes se ele não tivesse uma certa qualidade. Aí muita gente diz, nossa, mas por que ele tem qualidade nesses times todos e hoje está aqui no Náutico? Cara, um jogador pode ter má fase na carreira e obviamente vai tentar recuperar em outro clube, mas é um cara que sabe jogar bola, é um cara que inclusive fez um gol importante. O Thiago Lopes, que eu não esperava nada, fez um gol, né? Ainda não espero nada dele, eu acho que é um jogador que pode crescer, pode jogar bem, é um cara que pode evoluir com o Mazola vai tentar extrair o melhor dele, mas eu acho ainda que não é aquele cara que chega para ser titular absoluto, eu acho que pode enxergar outros jogadores. E o Náutico vem se reforçando, vem trazendo boas peças ali coringas, né, que o Mazola Júnior sabe bem onde encaixar, jogadores interessantes para a Série C, então isso é bem importante. Inclusive a gente comentou, né, que o mercado da Série C iria se movimentar depois que a janela da Série A e da Série B fechasse. Então isso é bem importante a gente avaliar dessa forma para que essa evolução aconteça. O Mazola Júnior está começando agora um trabalho que a gente falou, né, teve 2 desafios ali complicados. Um contra o Sport, com uma vantagem de 2 a 0, e outro contra o Bahia, né, que hoje é um dos melhores elencos, se não o melhor elenco do Nordeste. Então, teve esses 2 trabalhos difíceis do Mazola Júnior, mas aí eu considero avaliando a Série C, avaliando desde o início da Série C até esse jogo contra o ABC, que foram esses 2 jogos contra o São Bernardo, né, que do jogo contra o São Bernardo a gente ainda vê um pouco do trabalho do Alan Al, a gente falou aqui inclusive, né, que era um pouco do que o Alan Al apresentou, né, a gente não vê toda essa evolução no Mazola Júnior, mas já no jogo contra o ABC a gente vê que isso vem se prosseguindo e vem criando ali uma personalidade, talvez um time que jogue
de forma ofensiva nessa Série C, do início ao fim. Talvez alguns deslizes tá na zaga, uma coisa que eu tenho a abordar. Foi um bom jogo, foi um jogo importante. Acho que o Rafael Vaz, cara, o Náutico deveria trazer um novo zagueiro para compor aquela vaga do Rafael Vaz. Porque o Rafael Vaz, além de um cara experiente, beleza, um cara experiente, um cara que já tem sucesso na carreira, um cara que hoje é titular no Náutico, mas é um cara que às vezes ele vacila muito, né? E vacila às vezes por besteira, por jogadores que são experientes e não devem fazer isso. Mas é isso, acho que a gente tem que falar dessa forma sobre o trabalho do Mazola Júnior. Pelo menos um comentário pra gente falar que esse trabalho tá sim evoluindo, tá começando a mostrar indícios disso. E acho que o torcedor do Náutico deve apoiar esse trabalho, né? Porque tá agora no início da Série C, como eu disse, criar essa gordura é muito importante para a sequência do campeonato. Comenta aí, torcedor alvirrubro, o que você achou. E é isso. Muito obrigado, torcedor do esporte. Muito obrigado, torcedor do Náutico, que acompanha esse vídeo. Tamo junto e até a próxima. Valeu!